Olá pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma aula. Vamos falar hoje sobre emagrecimento e manter o peso ideal. Lembrando que manter o peso ideal é um dos pilares da gente ter um estilo de vida saudável. Tá? Ficar no sobrepeso, ficar na obesidade, com certeza é um fator ruim. Então vamos tentar entender. Esse aqui é o conselho que eu gostaria de ter tempo para dar, né, para os pacientes na clínica. Qual seria uma estratégia boa de emagrecimento que eles podem seguir em casa, ok? Então vamos lá, para você que precisa emagrecer, tem algumas dicas bem interessantes. Vamos abordar nessa aula o seguinte: a definição de sobrepeso, vamos falar sobre a psicologia do emagrecimento, vamos entender emagrecer com reeducação alimentar e não com dietas, tá? Vamos definir cálculo, como que a gente faz para calcular o nosso gasto energético basal, as necessidades nutricionais diárias que a gente tem, o cálculo das calorias diárias, né? Vamos usar aí exemplos de aplicativos que ajudam muito a gente a fazer isso. Vamos falar um pouco sobre medicamentos, tá? Vamos falar sobre alimentos que devem fazer parte da sua rotina, alimentos que não devem fazer parte, né? E algumas dicas valiosas aí de alguns estudos que eu achei na literatura sobre emagrecimento, ok? Então vamos começar. Primeiro vamos ver a definição de sobrepeso, tá? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a gente faz esse cálculo através do índice de massa corporal, tá bom? Que é só pegar a sua altura, pegar o seu peso e dividir sobre a sua altura em metros ao quadrado. E aí você chega no número, tá? E tem uma tabelinha que fala que se você está abaixo de 18,5, teoricamente você está no estado de desnutrição, né? O valor ideal é entre 18,5 a 24,9. Acima disso você está sobrepeso. Aí tem sobrepeso, obesidade grau 1, grau 2 e grau 3 é aquele que tem um índice de massa corporal acima de 40. É claro que isso é só uma estimativa, isso não se aplica a todo mundo. Eu vou dar um exemplo, um fisiculturista, né? Um cara que tem uma massa muscular muito grande. Se você for pegar o peso dele e dividir pela altura ao quadrado, você vai ter um IMC acima de 40, mas ele não é gordo, ele tem excesso de massa muscular. Então aqui entra a importância da bioimpedância, né, que é um exame que a gente tem, que ajuda muito a gente a definir, né, será que esse sobrepeso é gordura, é massa muscular, ou baixo peso é desnutrição mesmo ou não. Então a bioimpedância ajuda muito a esclarecer isso aqui. Para uma população geral, isso aqui é utilizado de forma muito importante, muito boa, serve como um parâmetro bom para a gente começar. Então, vamos falar um pouquinho sobre a psicologia do emagrecimento, tá bom? Primeiro, você tem que querer saber se você quer emagrecer. É muito fácil ter sucesso no emagrecimento num paciente no consultório quando ele já chega querendo emagrecer. Isso aí já é mais da metade do caminho andado, tá? Por quê? Porque isso aí, querer emagrecer, significa abrir mão de prazeres momentâneos, tá? E se você não está determinado a abrir mão desses prazeres, não adianta que você não vai emagrecer, tá? Disciplina é o mais importante. Então, disciplina, a definição de disciplina, não só para emagrecimento, mas para tudo na vida, disciplina é você abrir mão de prazeres momentâneos em prol de um bem futuro, tá? Então, é abrir mão de comer um sanduíche com batata frita e milkshake agora, que é uma coisa prazerosa no momento, pensando no seu futuro. Se eu não comer isso agora, provavelmente no meu futuro eu vou ter mais saúde, eu vou estar no peso ideal, eu vou reduzir meus índices metabólicos e eu vou ter mais saúde, mais sobrevida. E aí você pensando assim, você consegue abrir mão dos prazeres momentâneos. Mas você tem que estar disposto a fazer isso. Se você não tiver, nem adianta começar, tá? Disciplina é o mais importante. Lembra que são trocas de prazeres. Você tem que entender, estou abrindo mão agora para um bem melhor no futuro. Esse é um princípio básico, tá? E emagrecer, gente, é uma luta diária contra o sistema, contra as propagandas, contra o modelo atual de alimentação, né? O modelo americano fast food, né? Super Size Me. Então nós somos constantemente bombardeados por propagandas. Você está andando de carro, você vê o símbolo do McDonald's do seu lado. Você abre o aplicativo, você vê alguém vendendo um bolo de chocolate, você vê alguém vendendo um sorvete. Então está todo mundo querendo vender o seu produto, tá? O capitalismo é assim, então todo mundo quer vender o produto. E você, se não resistir a essas propagandas diariamente, você vai cair na tentação e vai ter essa alimentação aí indevida, ok? Então vamos lá, entender que emagrecimento ele vem junto com reeducação alimentar.
né? Esse artigo científico aqui, ele mostra assim, resultados medíocres das dietas. O que ele falou? Diversas modalidades de perda de peso podem ser bem-sucedidas inicialmente, porém mais de 80% dos indivíduos que tiveram sucesso recuperam o peso anterior com 1 ano após a perda de peso, 85% com 2 anos e 95% das pessoas recuperam o peso, né, reganha o peso que perdeu depois de 3 anos que ele fez a dieta, tá? Esse artigo também falou que quem conseguiu manter a perda de peso por mais de 2 anos, teoricamente tem mais sucesso, né, em manter essa perda nos próximos 5 e 10 anos. Tá? Então, outra dica inicial, evita dieta milagrosa. Pode ser bom num princípio, num primeiro momento, mas pela estatística é bem provável que você vai voltar a ganhar o peso que você perdeu. Tá? Então, qual que é o mais importante, gente? É a gente entender o equilíbrio entre ingesta, né, de calorias e gasto calórico. É uma balança o nosso organismo. Se você está ingerindo mais calorias do que você está gastando, a caloria vai sobrar, o seu organismo vai acumular isso, você vai engordar. Se você está ingerindo menos calorias, né, do que você gasta, teoricamente você fica com um déficit aí, um balanço negativo e assim você emagrece. Esse é o básico que tem que ser entendido. Então vamos entender como que a gente calcula o nosso gasto energético basal. Tá? O que é isso? É a quantidade de energia necessária para manter nossas atividades físicas metabólicas essenciais diárias. Tá bom? Como se a gente estivesse aí dormindo, em repouso. Isso é o que o seu coração gasta para bater, seu intestino para funcionar, né, o seu cérebro para funcionar. Tudo isso a gente gasta energia, renovação celular. Então isso é o nosso gasto energético basal. Tem uma fórmula aí que a gente usa o nosso peso, a nossa altura, para o sexo aí masculino e feminino, e a gente consegue ter uma ideia do nosso gasto energético basal. Eu vou dar um exemplo aí da gente fazendo esse cálculo depois. Existe um outro conceito importante, que é o gasto energético total. Tá? Aqui eu estou simplificando para vocês. Então, o gasto energético total é o basal, que a gente acabou de falar, mais os gastos das atividades que a gente tem no nosso dia a dia. Tá? Então, se a pessoa é sedentária, a gente pega o gasto energético basal, multiplica aí por 1,3, 1,39. Tá? Mesmo sedentário, gasta energia, gasta, porque ele levanta da cama, ele anda, ele vai até a geladeira, ele vai até o banheiro, ele volta, ele levanta o controle da televisão, então ele tem lá seu gasto. Ele caminha até o carro, né? Ele entra no elevador, então ele tem seu gasto a mais. Tá? Então, através dessa tabela, a gente consegue ver se a pessoa é sedentária, pouco ativa, ativa, muito ativa, e aí você faz essa multiplicação por esse valor aí, para a gente ter, né, o nosso gasto energético total durante o dia. Eu vou dar aqui um exemplo que sou eu. Tá? Eu tenho 82 quilos, 1,86 m. Tá? Colocando na primeira fórmula, o meu gasto energético basal seria o de 1.921 calorias, ou seja, eu preciso disso para sobreviver. Tá? Se eu passar o dia dormindo lá deitado, eu vou gastar 1.921 calorias aproximadamente, é claro. Eu me considero uma pessoa ativa, então eu resolvi multiplicar por 1,7. Então no meu dia a dia eu gasto aí 3.265 calorias aproximadamente. Tá? Então, de novo, se o meu objetivo é emagrecer, né, ou eu posso aumentar a minha atividade física e gastar mais calorias, ou eu tenho que fazer uma ingestão de menos caloria, que assim eu faço um balanço negativo e emagreço. Gente, para a gente emagrecer 1 quilo de gordura tem 7.000 calorias, tá bom? Então, se eu fizer uma redução aí, por exemplo, de 500 calorias, né, na minha ingesta diária do que eu preciso, teoricamente, em 14 dias eu consigo perder 1 quilo. É mais ou menos essa conta, é matemático. Tá? O que eu oriento também, é claro que isso é uma noção básica para vocês, mas consultar um nutricionista, ele vai detalhar isso com vocês, fazer um plano alimentar, né? Com certeza vai trazer mais informações, é um profissional especializado nisso. Né? Outra coisa, a calorimetria, que é um exame que a gente faz, é muito bom, ele consegue determinar esse valor com uma maior precisão. Tá? Esse valor que eu cheguei de 3.265 calorias para mim, ele é um valor estimado. Tá? Então, de novo, a bioimpedância, a calorimetria são instrumentos que a gente tem para aperfeiçoar esses números. Tá? Mas, seguindo isso aqui, já é um excelente começo. E você pode fazer em casa, seguindo aí a orientação da aula direitinho.
Ó, vamos entender o que são os macronutrientes para entender de onde vêm as nossas calorias. Macronutrientes são 3: carboidratos, proteínas e lipídios. Entenda que cada grama de carboidrato gera 4 calorias. Cada grama de proteína também. E cada grama de gordura, 9 calorias. Então, o que? A gordura, né, os lipídios, eles têm um maior poder calórico. Tá? E o ideal é que a gente consuma, né, que a gente tenha na nossa dieta 40 a 65% das calorias vindo de carboidrato, 10 a 35% das calorias vindo de proteínas e 20 a 35% das calorias vindo aí de gordura. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Não, graças a Deus hoje em dia existem esses aplicativos, tá? Que é a forma mais fácil da gente atingir as nossas metas diárias. Então o passo inicial, vai e calcula a sua meta diária, né? E você chegou no valor, esses aplicativos ajudam muito pelo seguinte, eu gosto muito de usar esse primeiro, que é o Fat Secrets. Funciona da seguinte forma, você abre o aplicativo, e aí lá tem café da manhã, almoço, janta, lanche, eles dividem. Então vou dar um exemplo, no meu café da manhã eu comi 4 ovos, eu pego lá e coloco 4 ovos no aplicativo, aí ele já sai. Por exemplo, eu sei que cada ovo tem 4 gramas de proteína. Tá? Aí ele já multiplica a quantidade de proteína, a quantidade de caloria que tem, se você come a gema acaba tendo caloria também e gordura, e ele te dá lá, ó, você comeu 4 ovos, nesses 4 ovos você tem tanto de proteína, tanto de carboidrato, tanto de gordura e o total de calorias desses 4 ovos. Aí eu comi uma torrada integral a mais, comi uma banana a mais, você vai lá e coloca uma banana nanica a mais, ele vai te dar quantas calorias você comeu a mais nessa banana. E você faz isso durante o dia todo, durante toda a sua alimentação do dia, tá? Fazendo assim, você vai ter uma ideia de tanto que você está consumindo. Então, porque é muito comum, eu vejo paciente no consultório direto e falo, doutor, mas eu como muito pouco. Mas o que é o seu muito pouco? Será que você tem um parâmetro do muito pouco ser realmente pouco ou o seu muito pouco é muito para você? Você só vai saber isso se você contar as calorias. Infelizmente é assim. Se você come aleatoriamente, sem ter ideia da caloria que você está comendo, sinto muito, você não vai emagrecer. Se você não conseguir metrificar as suas calorias, você não vai emagrecer. Você tem que saber disso. Ou o nutricionista vai fazer isso para você e você segue direitinho a dieta que ele te passar. Ok? Vamos prosseguir. Quais alimentos a gente deve comer? Né? O que mais a gente tem na literatura médica, a melhor dieta que tem, não vou falar que é a melhor, mas é a que mais tem evidência científica que seja a melhor. É claro que estilos de alimentação, né, são individuais, cada um tem suas restrições, tem gente que é intolerante a glúten, a lactose ou o que for, né? Então cada um tem suas limitações na dieta, mas a que é a mais recomendada é a dieta do Mediterrâneo, tanto para a saúde cardiovascular quanto para a manutenção de peso, né, e o estilo de vida saudável. O que fala a dieta do Mediterrâneo? A base da pirâmide é o que a gente deve consumir mais, né? Pão, massa, arroz, né? De preferência tudo integral, tá? Frutas, legumes, verduras e vegetais também consumir em maior quantidade. Azeite de oliva, né? A gordura, a preferência é pelo azeite de oliva, tá bom? Isso é indiscutível. Queijos, né? Laticínios e iogurte também podem ser consumidos diariamente, mas numa proporção menor do que esses que a gente acabou de falar. E que essa dieta preconiza que semanalmente, né, 1 a 2 vezes na semana, você coma proteína animal, né, entre ela peixe, ave, ovos, e você pode comer doce eventualmente. E a dieta do Mediterrâneo fala que carne vermelha é consumido mensalmente, né, você vai consumir 1 a 2 vezes no mês. E isso, teoricamente, seria o mais saudável, né, que a gente tem aí de evidência na literatura. Bebida é água, quando você quer alguma outra coisa diferente, vinho. Tá? Claro que moderadamente, ok? Então, quais alimentos a gente deve evitar? O álcool a gente deve evitar, na medida que a gente vai envelhecendo. Se você quer manter o seu peso, um estilo de vida saudável, fica quase incompatível o álcool, tá? Você tem que reduzir bastante, tá? Então, todo fim de semana, fazer churrasco, tomar 5 latinhas de cerveja no sábado, no domingo, na sexta, ir para o bar. Quem tem esse costume, infelizmente, né? Não vou falar que não vai ficar no peso, vai ter mas vai ter grande dificuldade de se manter no peso ideal. Ainda mais com o envelhecimento, o nosso metabolismo desacelera, a nossa capacidade de emagrecer é cada vez menor. Bebidas, sucos industrializados a gente deve evitar pelo alto teor de açúcar.
tá? Então, de novo, é a indústria querendo vender seu produto. Eu vou dar um exemplo aqui, esses sucos, né? Suco Vale, não sei o que você acha que está tomando um suco da fruta e na verdade tem corante, tem conservante, tem um monte de açúcar, às vezes tem mais açúcar do que refrigerante, né? Então, evitar. Bebida é água, tá? E quer tomar alguma coisa diferente, toma vinho. Alimentos ultraprocessados devem ser evitados a qualquer custo. Aí aqui vocês, né, ou já assistiram, vão assistir a aula de disbiose e vão ver a importância de não comer alimentos ultraprocessados, né? Evitar os alimentos contaminados. Aí a gente vai ver na aula de detox também, que é uma aula super legal, que eu falo sobre essas contaminações de alimentos, agrotóxicos e aí por diante. Tá? Para quem quer emagrecer, evitar molho na comida com muito molho, né? Eu acho que a gente tem que seguir o exemplo de quem dá certo. Por exemplo, fisiculturista, né, que tem um percentual de gordura muito baixo. Você já viu a comida deles? É assim, tem o arroz lá, integral, ou arroz normal, no seco. Tem alguma proteína e tem uma verdura. Ele não tem molho. Molho tem creme de leite, molho tem manteiga, tem açúcar, um monte de condimento que vai atrapalhar, né, a sua alimentação aí, se você quer emagrecer. Tá? Condimentados nem pensar, né? E lembrar que gorduras são muito calóricas, né? Manteiga, eu vou colocar o óleo aqui para fazer o ovo, eu vou colocar tudo que você coloca gordura é muito calórico. Então evitar ao máximo a ingestão de gorduras aí para quem quer emagrecer ou manter o peso. Vamos falar um pouco sobre medicamentos, tá? Quais medicamentos a gente pode usar? É claro que isso aqui depende da avaliação médica. Não estou recomendando ninguém sair comprando medicamento para tomar, tá? Eu só vou dar um exemplo do que a gente tem na literatura, que a gente pode usar, que a gente usa na prática clínica para ajudar. A sibutramina é um remédio, tá? Ela atua no sistema nervoso central como anorexígeno, né? Vai tirar o apetite. Tá? Os estudos falam que você pode perder até 10 quilos em um ano fazendo uso da sibutramina. O que é inconveniente? Ela mexe no seu sistema nervoso central, né? Irritabilidade, altera o sono, tem gente que não consegue tomar, fica com o coração acelerado. Então não é para todo mundo, tem que vir com a orientação médica precisa. Né? O Orlistat, que é o Xenical, ele diminui a absorção de gordura intestinal. Né? O estudo fala que a gente pode ter uma perda até de 9 quilos se usar esse medicamento por um ano. É um medicamento que o efeito colateral é diarreia, né? Você pode ter diarreia gordurosa, pode ter dificuldade, né, de sair na rua, porque esse evento pode acontecer aí a qualquer momento. Mas tem gente que se adapta, consegue, toma mais quando está em casa, ajuda também, mas de novo só com prescrição e orientação médica. Agora aqui eu vou falar de divisor de água, gente. Depois que criaram esses medicamentos novos, né, que é a liraglutide e a semaglutide, mudou bastante, tá? Por quê? Porque esses são medicamentos muito eficientes, muito bons, com pouco efeito colateral, tá? Eu vou até fazer um vídeo para vocês à parte depois só sobre esses medicamentos, que realmente eles são divisores de água. Infelizmente, eles ainda têm um custo muito alto, 700, 800 reais por mês, né? Ainda não é uma para todo mundo, né, que consegue comprar. A liraglutide, que é a Victoza ou Saxenda, né, são medicamentos injetáveis, ele tem uma caneta com uma agulhinha para você aplicar. A semaglutide, que é o Ozempic, também é injetável. Hoje em dia, a semaglutide tem ele também o via oral, tá? Mas o que importa são medicamentos, né, análogos de receptores de GLP-1, tá? Traduzindo para vocês, o que tem de efeito benéfico? Tá? Ele bloqueia a liberação de glicose pelo fígado, ele reduz a absorção de glicose no trato intestinal, ele estimula a liberação de insulina, diminui o apetite, tá? E também diminui a velocidade do esvaziamento gástrico. Com isso, a gente tem excelentes resultados de emagrecimento com esses medicamentos. Tá? Os estudos falam que eles são super seguros, que eles não causam hipoglicemia, né? Você não vai passar mal de glicose baixa. É para ser usado em pacientes diabéticos e não diabéticos também, tem esse benefício da perda do peso. E os resultados, né? O emagrecimento é semelhante à cirurgia bariátrica, tá? Dos resultados de emagrecimento. E com pouco efeito colateral nenhum. O principal efeito colateral desses medicamentos você fica com o estômago ruim, empanzinado, pode dar um pouco de enjoo, mas a gente ajustando a dose
ele é muito bem tolerado e hoje em dia é o melhor medicamento que a gente tem, é essa classe de medicamento aí, com excelentes resultados. E depois eu vou gravar um vídeo específico aí falando deles, como que a gente pode economizar usando a caneta de forma mais inteligente para tentar economizar aí o medicamento. Aí, vamos falar um pouco desse artigo. Esse é um artigo muito interessante que ele viu ele fez uma entrevista com muitas pessoas obesas e não obesas que perderam peso e o que eles fizeram para tentar manter essa perda de peso e também os que perderam, né, os que reganharam peso, desculpa, o que eles viram que foi o mais importante, né, de ruim para eles reganharem o peso. Então, esse estudo fala de algumas estratégias que a gente deve seguir depois que a gente perdeu o peso para a gente manter o peso ideal, tá? Tem estratégias de automonitoramento, monitoramento externo, monitoramento intrínseco, motivadores externos, definição de metas e os principais desafios a longo prazo que esse artigo observou. Então, vamos trazer isso aqui para vocês. Vamos lá, o que eles falam como automonitoramento? Ou seja, quem perdeu peso, você vai ter que fazer um automonitoramento para você se manter assim, não reganhar o peso, tá? Controle de calorias, aí a gente já viu pelo aplicativo, né? E das porções digeridas, manter-se atento aos tamanhos das porções, planejamento alimentar com refeições pré-preparadas. Então isso aqui eu sei que é difícil fazer, mas é o mundo ideal. O ideal é que você já saia de casa com a sua comida, o que você vai comer no seu lanche da manhã, o que você vai comer no almoço, o que você vai comer se você passa o dia inteiro fora de casa, que você já tenha esse planejamento alimentar, tá? Isso é super importante. O ideal é que você, se você conseguir preparar a sua comida, né, ou alguém que trabalha com você, ou seu companheiro, companheira, é ideal que você faça essa alimentação do que comer fora de casa, né? Esse é o mundo ideal, né? Comer fora de casa você nunca sabe quem preparou, o que colocou na comida, tá bom? Outra dica legal é se alimentar, comer a sua comida antes de eventos festivos. Você sabe que vai numa festa que vai ter muito doce, brigadeiro, pipoca, cachorro quente. Você chegar lá com fome, você vai acabar comendo de tudo. Então você come a sua comida antes, fica um pouco, dá uma saciada aí na sua fome e vai para a festa e você vai comer menos, né? Então isso é uma dica importante. Preparar sua própria comida em casa, já falamos. Ter a rotina alimentar pré-definida do dia, isso é muito importante, saber tudo que você já vai comer durante o dia, tá? Do tamanho das porções, né? Outra coisa que eles falam, você lembrar de como você era antes, tá? Tá sempre vendo fotos antigas, então cola lá na sua geladeira uma foto de você sobrepeso, né? Ou antes de perder o seu peso, ver roupas antigas, fala, nossa, essa era a calça que eu usava, olha o tamanho dela, agora eu uso uma calça menor. Então, ter essa constante lembrança, isso ajuda você a manter no seu peso ideal e não reganhar o peso. Monitoramento externo, o que eles falam? Participar de grupos sociais de suporte de perda de peso. Tem muitos grupos aí online, no Facebook, né? Ou se juntar a amigos, pessoas que perderam peso também. E isso ajuda, né? Essa socialização nesse sentido ajuda muito. Que ele fala de motivadores intrínsecos, né? Você tem que ter sempre, manter o desejo de melhorar a sua saúde, tá? Sua qualidade de vida, né? O seu fitness, tentar melhorar parâmetros relacionados ao sobrepeso, como IMC, glicemia, colesterol. Então aqui vou dar um exemplo, antes de emagrecer você tinha uma glicemia lá de 130, você já era considerado diabético, aí você emagreceu, sua glicemia desceu para 110, aí você agora é intolerante, sofre, não, preciso baixar minha glicemia para 90, aí você vai, continua, melhora a dieta, emagrece, acaba baixando a glicemia, mesma coisa com colesterol, eu tinha um IMC de 40, agora eu tenho de 35, com minha meta é daqui 3 meses ter um IMC de 30, e assim você vai criando metas, que isso são fatores motivacionais para você não reganhar peso, tá bom? Outra coisa, tá sempre olhando você, a melhora da sua imagem, né, melhora da sua autoestima, né, lembrar como você mudou de estilo de vida depois que você emagreceu, que isso teoricamente pode te dar mais oportunidades sociais, então isso tudo é importante você estar lembrando, você escrever, deixa num bloquinho, bem no lugar onde você está sempre olhando. Isso aí foi legal, que o estudo mostrou, ajuda a gente a manter o peso ideal.
Motivadores extrínsecos, ensinar outras pessoas como você conseguiu chegar lá, né? Então, dá exemplo de vida, né? Olha, eu tinha lá meus 100 quilos, emagreci 20 quilos assim, assim, assado. Conta para os seus familiares, para os seus amigos. Sirva de exemplo. Isso é super importante para você mesmo manter o seu peso, tá? O desejo de ter um corpo cada vez socialmente mais aceito, né? Cada vez você consegue diminuir a estigma social do sobrepeso, da obesidade. Aumento, né? O artigo fala em aumentos de oportunidade de trabalho e assim por diante. Outra coisa importante para você manter o seu peso, né, é definição de metas, tá? Então você tem que definir o horário certo para sua atividade física, né? Ser mais ativo no dia a dia, não perder a oportunidade de fazer atividade física, isso é muito importante. Vou dar um exemplo, você trabalha no terceiro andar, você tem a opção sempre de pegar o elevador e ir pela escada, vai pela escada. Se você for pelo elevador, você está perdendo a oportunidade de fazer uma atividade física, tá? Ter metas de consumo de alimentos saudáveis. Por exemplo, antes eu comia, dá um exemplo, sanduíche 3 vezes na semana. Hoje eu só como uma. Agora eu vou ter uma meta de comer uma vez no mês. E assim você vai fazendo, tá? Ter metas personalizadas que podem ser ajustadas, né? Então, enquadra aí no seu mundo real, coloca metas que você consegue fazer, vai seguindo. É um esforço contínuo para manter a perda do peso, tá, gente? Então isso aqui é super importante, são dicas valiosas aí desse artigo. Outras dicas, principais desafios ao longo do tempo, tá? Então, vamos ver, estresse diário, tá? Então estresse diário, correria, eu trabalho, não tenho tempo para fazer a minha comida, não tenho para me exercitar, né? Falta de tempo para atividade física, alimentação compulsiva, devido à carência emocional e estresse. Então isso é muito comum, a pessoa que está estressada ou carente acaba comendo muito, né? Então tentar evitar isso, tá? Isso é um desafio importante ao longo prazo que você deve evitar. Tem coisas que a gente não evita, doenças crônicas, gravidez, lesões durante a atividade física, né? Algum evento emocional, um divórcio, uma perda do ente querido, né? A perda do emprego. Então são coisas que vão impactar na sua vida, que vão, né, inevitavelmente fazer com que você tenha mais dificuldade de manter o peso que você conquistou. Então, o artigo também fala de lições aprendidas de quem reganhou peso, tá? Para a gente aprender, para a gente não cair nessas ciladas aí que o artigo falou. Principal causas de insucesso são dificuldades de manter o planejamento alimentar. Então, minha vida é muito corrida, eu não consigo fazer esse planejamento, eu acabo comendo self-service do lado do meu trabalho e pronto. Não ter tempo para atividade física, mesma coisa, estou trabalhando muito, estou fazendo trabalho, tese, não sei o que, não consigo fazer, estou cuidando da família, enfim, não ter tempo para atividade física. Não resistir à compulsão alimentar, tá? Em situações de fragilidade emocional. Dificuldade de colocar a dieta à frente dos prazeres dos seus parceiros de vida. Então você tem lá seu namorado, sua namorada e ele quer sair para comer o sanduíche, enfim. E você acaba indo com ele para ser companhia, tá? E você acaba se alimentando de forma errada. Outra coisa, você sentir, né, uma privação importante, né, que isso está trazendo uma restrição na sua vida, né, essa alimentação. Não querer desperdiçar comida é outro ponto importante, né, que faz as pessoas reganhar peso, né? Então, não vou jogar comida fora, acaba comendo. Isso tudo leva a um impacto negativo ao ganho de peso novamente, né? E isso impacta negativamente na sua autoestima. Então, gente, terminando aqui a aula, mais alguns pontos importantes aqui. Então, a alimentação correta deve ser a regra da sua vida, tá bom? E não a exceção. A exceção são as extrapolações aí que você faz de vez em quando, tá? Existe o ideal e o viável para cada pessoa. Então você tem que entender seus limites e ir superando aos poucos, né? Cada vez aperfeiçoando a alimentação aos poucos, tá? O problema é quando o eventual se torna rotina, tá? Aí é problemático, tá? A alimentação vai além da nutrição, tá? É socialização também. Então vai um conselho aí para a gente não ser extremista. Tem que seguir a regra, tem que seguir. Um dia eu vou almoçar na casa da minha mãe e vai ter uma comida lá que eu sei que está fora da minha dieta. Mas eu vou acabar comendo porque eu sei que é importante para ela, é importante me socializar. Tá? Nunca colocar nos outros a responsabilidade da sua alimentação.
Ah, eu não consigo emagrecer porque em casa só fazem comida gordurosa. Não é desculpa, faz você sua comida e segue. Tá bom? Então, muito obrigado. Essas aí foram as dicas aí de como perder peso. De novo, era o que eu gostaria de ter tempo para falar para as pessoas aí no consultório, os pacientes, os amigos. Não tem tempo, então eu acabei gravando essa aula. Tá bom? Muito obrigado.